Flamengo ganha concorrência para contratações de reforços para a temporada 2023. E também vamos estar falando da sobrevida aí do Vitor Pereira, que ganhou ao se classificar à final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, e também da sombra que ele ganhou, né? Porque o Sevilha anunciou a demissão de Jorge Sampaoli nesta terça-feira. E também vamos estar falando da situação do Arrascaeta aí que preocupa para a final do Campeonato Carioca 2023. Fala, nação! Jorginho Santana, canal Jorginho Só Flamengo, passando aí para te deixar super informado sobre a informação do nosso Mengão queridão. Mas antes, botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like e vamos às notícias do nosso Mengão queridão, né? Flamengo que procura qualificar seu elenco para a disputa aí da Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores 2023, né? Ganhou uma concorrência aí, né, na contratação do Fabrício Dias aí, né? Lembrando que outros clubes já estavam interessados no jogador, né, do Liverpool do Uruguai. E agora o Palmeiras, que disputa títulos com o Flamengo, também entrou na disputa aí, né, pela contratação de Fabrício Dias, galera. A gente sabe que o Flamengo está querendo qualificar seu elenco aí, né? Além de Fabrício Dias, o Flamengo também negocia com o Ângelo dos Santos, Matheus Uribe do Porto. E o Flamengo aí, né, que está interessado em contratar o Fabrício Dias aí, né, do Liverpool do Uruguai, o jogador que também é desejado por Corinthians, Internacional, ganhou essa disputa aí a mais, que é o Palmeiras aí, né, que vê o jogador com bons olhos aí, né, lembrando que o Palmeiras ainda não fez nenhuma oferta pelo jogador e o time de Montevidéu tá pedindo 6 milhões de euros aí, né, na cotação atual na casa dos 33 milhões e R$ 500 aí, né, pelo atleta. E o Flamengo acredita aí no desfecho feliz aí, né, e conseguir contratar o jogador. Como a gente sabe, né, o Flamengo que também está negociando com o Uribe, né, e ganhou concorrência pesada aí, né, porque o Tigres do México entrou na briga aí, né, na disputa aí, né, com o Flamengo para contratar o volante Matheus Uribe aí, né. Então, né, segundo a TV Azteca aí, né, do México, o Tigres está preparando uma proposta aí, né, para contar com o Matheus Uribe, isso porque o jogador brasileiro Rafael Carioca, né, que joga lá no time do Tigres, né, vive os últimos dias do contrato aí, né, com o time mexicano, e caso a diretoria não chegue a um acordo para a renovação do volante, Matheus Uribe é visto como primeira opção de ocupar a vaga aí, né, no meio-campo do time do México. Então, Flamengo aí, né, com concorrência no Dias, né, Fabrício Dias, e também com concorrência aí no Matheus Uribe. E o Flamengo, como a gente sabe aí, né, que está tentando reforçar o elenco para esse final de temporada aí, né, reta de temporada, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, também sonda o lateral do Porto, galera. É isso mesmo, o Flamengo aí, né, que tá de olho no Wilson Monafá, né? A gente sabe que o Mateuzinho teve a grave lesão, né, que fraturou aí, né, o osso da canela, e também as recentes contratações não, convocações do Varela, né, para a seleção uruguaia. O Flamengo aí, né, se vê somente com o jovem Wesley da base aí, né, e lembrando que o Wilson Monafá tem um contrato terminando também no meio da temporada aí, né? Ele que foi eleito um dos melhores laterais do Campeonato Português em 2018 aí, né? O Flamengo vê com bons olhos aí a contratação desse lateral aí, que pode estar vindo de graça para o Flamengo, né? Então ficar de olho aí, né? Se o Flamengo consegue fechar aí com Fabrício Dias, Matheus Uribe e agora o Wilson Monafá, tá reforçando o elenco, além da joia do Santos aí, né? Também que é o Ângelo, que o Flamengo tem bastante interesse aí, né? E como a gente sabe aí, né? O Vitor Pereira, que vem oscilando no time do Flamengo aí, né? Uma atuação boa, outra ruim, né? Meio oscilou bastante contra o Vasco aí, né? Flertou com a derrota demais, mas conseguimos a vitória aí, né? Graças ao nosso atacante Pedro aí, que está no início de temporada espetacular, né? E conseguiu fazer a diferença no jogo contra o Vasco da Gama aí, né? Fazendo o Flamengo sair, né, vitorioso aí por 3-1, né? 6-3 no agregado aí, né? Carimbando a vaga para a final do Carioca.
do Carioca aí, né, do Campeonato Carioca, e isso deu uma sobrevida aí, né, o Vitor Pereira que vai poder respirar um pouquinho, vai ter um tempo aí de 13 dias aí, né, lembrando que ele deu 3 dias de folga para o elenco aí, né, para estar reformulando a equipe aí, né, e conseguir aí, né, uma vitória convincente aí contra o Fluminense na final do Carioca, lembrando que o Flamengo já começa o mês de abril com o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, também tem a Libertadores aí, né? A estreia na Libertadores, né? E Copa do Brasil, então, Flamengo aí que deu o Vitor Pereira, melhor dizendo, que ganhou essa sobrevida no Flamengo, mas também ganhou uma sombra a mais aí, né? A gente sabe aí que o Jorge Jesus sempre assombra qualquer treinador que venha assumir o Flamengo. E nesta terça-feira o Sevilha anunciou a demissão de Sampaoli do cargo aí, né? E ele que pode estar sendo uma sombra aí, né? Lembrando que, segundo informações aí, ele troca bastante mensagem aí com o presidente Rodolfo Landim, né? Onde já aceitou as críticas aí, né? Da forma que o Flamengo tá atuando aí, né? Nesse último jogo, principalmente contra o Vasco aí, né? Que o Flamengo mesmo saindo vencedor não convenceu, né? Não convenceu, né? E o Sevilha que anunciou a demissão de Jorge Sampaoli aí, né? Treinador de 63 anos que já sondou aí o Flamengo, já falou demais do Flamengo aí, né? Por meio de programas de televisão e redes sociais, né? E está livre no mercado aí, né? Ele que disputou é, essas últimas temporadas aí no Sevilha e ontem o time do Sevilha ser derrotado pelo Getafe, o técnico Jorge Sampaoli foi demitido, galera. Ele que deixou a equipe aí com 84 jogos disputados, venceu 40 e perdeu 26 aí, né? Com 141 gols marcados e 109 sofridos aí, né? É um treinador livre no mercado. Lembrando que o Jorge Jesus também que está com o contrato terminando lá no Fenerbahçe também estará livre no mercado aí, né? E o Flamengo que não está tendo um ótimo trabalho aí com o técnico Vitor Pereira, pode estar trocando de treinador aí, né? Nesse meio de temporada, coisa corriqueira que acontece desde 2019 aqui no Flamengo aí, né? Vamos contar. Começamos a temporada 2019 com o Abel Braga, mudamos para Jorge Jesus, aí começamos com o Jorge Jesus, mudamos com a Domenech saiu, veio Renato Gaúcho não, o Rogério Ceni saiu, veio Renato Gaúcho saiu, veio Paulo Souza saiu, veio o Dorival Júnior, agora o Dorival Júnior saiu, estamos com o Vitor Pereira, podemos ter aí, né, o que vem acontecendo nos últimos anos aí, né, com a troca de treinador também nesse novo meio de temporada aí, né. E agora falar um pouquinho aí, né, do nosso sub-20 aí que tá fazendo bonito no Campeonato Brasileiro da categoria aí, né, vencemos o Botafogo no último jogo aí, né? E o técnico Mário Jorge aí vai ganhar um reforço triplo para a partida de amanhã contra o Red Bull Bragantino aí, né? Porque Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Mateusão desceram para reforçar o sub-20 do Flamengo aí, né? A gente sabe que o Matheus Gonçalves já estava lá, né? Porque ele estava suspenso da partida contra o Vasco da Gama. E agora aí, né, com essa folga de 3 dias do time principal, os 3 jogadores aí, né, vão descer para reforçar o sub-20, né? Eles que são carta certa aí, né? Nome certo na relação aí dos jogadores que vão para o banco de reservas aí, né? Para o time principal, né? E agora vão retornar à base aí, né? Para reforçar o time aí, né? E isso é uma boa, né? Porque a gente sabe aí que o nosso destaque aí, o Vitor Hugo aí, voltou de lesão, né? Voltou a ser relacionado agora no time principal. Tá voltando de lesão, né? Mas não foi utilizado. E tem a chance aí, né, de estar entrando na partida e os nossos 3 atletas do Sub-20 vem aumentar a minutagem aí, né? Jogando jogos pelo Sub-20 do Flamengo aí, né? Para essa temporada de 2023, né? E agora vamos estar falando aí, né, da situação do nosso Arrascaeta, né? Que é preocupante aí, né, para final e início de temporada aí, e de início de campeonato da Copa Libertadores, que o Flamengo pode estrear no dia 4 de abril, né? E a situação do Arrascaeta que preocupa demais, né? Tanto para a final quanto para a estreia, né? Flamengo que carimbou a vaga aí, como eu falei, por 3 na vitória sobre o Vasco por 3-1 no último domingo, né? Mas o Arrascaeta que deixou o gramado aí sentindo dores aí, né, no adutor esquerdo da coxa, né? A situação do nosso Uruguai não é tão simples.
de ser selecionado, e o Flamengo corre contra o tempo aí, né, para colocar o Arrascaeta de volta em campo, ele que vai ser reavaliado aí, né, pelo departamento médico do Flamengo, e o Flamengo que tentará contar com o nosso camisa 14 aí, né, na final do Carioca aí, né. Então vai correr contra o tempo, vai ser reavaliado aí, né, e em meio a essas folgas aí, né, o Arrascaeta foi ao Ninho do Urubu, né, para passar pelo médico do Flamengo, e agora a gente aguarda aí novas novidades aí, né, no retorno da equipe na próxima quinta-feira. Lembrando que o Flamengo fazerá treino aberto no Ninho do Urubu, né, e acredito que um dos jogadores dará uma entrevista coletiva aí, né, e terá a gravação do aquecimento, os primeiros 15 minutos do treino e entrevista coletiva. E falar uma situação aqui, né, que ontem o Vene Casagrande, aquele que posta vídeo sempre aí, né, no início da tarde aí sobre essa informação do Flamengo, ele falou, né, que não iria lá, né, ver 15 minutos de treino no Ninho do Urubu, né, ele que mora em Niterói aí, cerca de acho que 90 quilômetros do Ninho do Urubu, né, falou que não iria e falou que era melhor ele ligar para o X9 e mandar o X9 passar as informações aí, né, e essa fala do Vene Casagrande não caiu bem na torcida do Flamengo aí, que a gente já é puto da vida aí com essa situação de X9 aí, né, que som do clube já não é desse ano, dessa temporada, já não é de hoje aí, né, e não caiu bem, né, mas a gente não pode reclamar aí, né? Porque ele é jornalista, tem que passar a informação. Errado é o Flamengo, que não pega esse X9 de jeito nenhum para tá prejudicando aí, né? O Flamengo vazando informação igual vazou lá contra o Fluminense. Agora vamos trocar de assunto aqui, né? Falar de Libertadores da América, que já bate a porta aí, né? Que o Flamengo que pode estar estreando aí no dia 4 de abril aí, né? E a TV Globo aí, né? Que venceu a concorrência para o direito de transmissão da Copa Libertadores 2023, né? Lançou a sua chamada aí, né? A sua chamada aí, né? Para a Libertadores 2023, né? Após 3 anos aí, né? Que a Libertadores da América não é transmitida pela Globo, né? Voltou a esse ano aí, né? E o nosso Mengão queridão, que é o atual campeão, já tem a data, tem a ideia aí, né? Da data mais ou menos que pode estrear, né? Na competição continental, que é dia 4 de abril, né? E a Rede Globo, que vai ser a emissora responsável por transmitir os jogos em TV aberta, divulgou aí, né? O primeiro comercial visando o começo do campeonato aí, né? E por meio das redes sociais, ainda não está na TV ainda, né? Ele colocou na chamada: ganhar uma vez é conquistar, ganhar sempre é reinar. E nos últimos anos, nós predominamos, tomamos para nós o que era deles. Dos últimos 4 títulos, só clubes brasileiros. Com todo o respeito, a América, a Libertadores é mais do Brasil do que nunca. Trazendo na chamada aí, né? Que ficou bem legal. Se você quiser ver, tá lá nas redes sociais da TV Globo aí, né? Então, pedir aí novamente aí, né? A sua inscrição aqui no canal Gente Só Flamengo, seu like. Tamo junto, nação. Saudações rubro-negra. Valeu.